72 aulas Universidade X, 16ª aula. Jesus como você nunca viu. Esse é o verdadeiro documentário da vida de Jesus. Nós vamos encerrar Iohanã, João original, capítulos 20 e 21, primeiro. E depois nós vamos começar Atos dos Apóstolos, Macelerim, nos primeiros capítulos. Bem-vindo, Fernando. Pensa-te a si mesmo e dê uma chance a si mesmo. João 20, narrando a ressurreição, João fala dele mesmo da seguinte forma. Ele está falando dele mesmo. Aquele a quem Jesus amava. É só uma expressão, né, gente? Senão vai parecer ego. Parece que só esse Jesus amava. É uma expressão, você vê que ela é truncada, né? Na tradução do aramaico para cá, a hora que traz, ela fica truncada. Aquele a quem Jesus amava, só ele? Então tem que entender. Seguindo o testemunho de Maria Madalena, correu com Pedro de manhã ao sepulcro para confirmar que o corpo de Jesus não estava mais lá. Ó, uma pergunta boa para você fazer aí na sua escola de Jesus valendo brinde. Quem é mais rápido na corrida, João ou Pedro? Pedro, mais rápido. Não, é João. É João. É o mais corajoso, é diferente. Você sabe que a pessoa vai dizer, não, mas isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. João, no capítulo 20, diz que os dois correram de manhã ao sepulcro e que ele, João, foi mais rápido que Pedro. Ele disse, olha, eu sou mais rápido que Pedro. Mas ele não parece muita arrogância se você olhar assim, né? Parece. E eu fui mais rápido que Pedro. Mas na frente ele diz assim, quando Pedro chegou depois de mim, Pedro logo entrou no sepulcro para ver realmente. Para mexer no lençol, no travesseiro, no lenço. Agora, eu não entrei. Aí depois que Pedro falou alguma coisa, eu entrei para ver também. Então quer dizer, ele colocou primeiro que ele era mais rápido, mas que Pedro era mais atencioso. João 20, narrando a ressurreição, João fala de novo dele mesmo da seguinte forma. O que está repetindo aqui? Agora não entendi mais nada. Esse Facebook, às vezes, eu estou usando pelo comentário, ele repetiu tudo de novo. Agora sim, vamos lá. E João diz que ele foi mais rápido que Pedro. João narra que ao entrarem no sepulcro, vocês lembram desse revelarem na Bíblia original Códex ou não? Códex. Sim. As roupas de Jesus estavam caprichadamente dobradas na cama. Jesus é caprichoso ou não? Tem muita gente aí que não dobra as roupas, né? Deixa tudo bagunçado. Se for no quarto A, você vai encontrar pouca coisa não dobrada. Às vezes a cama eu deixo assim mesmo, que eu gosto do meu cantinho, do meu jeitinho. Mas as minhas roupas é tudo separado por tipo, por cor. Cabide tudo virado para a mesma posição. Até o cabide não aceito virar de um lado do outro. Eu quero tudo na mesma posição, do mesmo jeitinho, tudo certinho. E tudo dobradinho. E Jesus era assim ou não era? Sim. Jesus era assim. Então, aprenda com o teu mestre. Vamos evoluir? Como sucessores de Jesus, João diz que somente nesse momento eles realmente entenderam tudo que Jesus ensinava. Quer dizer, eles ouviram Maria Madalena dizer que viu Jesus, mas não acreditaram. Foram correndo até lá. E só na hora que eles entraram no sepulcro, que eles viram a roupa dobrada, é que tudo que Jesus ensinava sobre ressuscitar, que ele falava em parábolas, em metáforas, eles realmente entenderam. Que coisa, né? A versão dos fatos difere da de Lucas, mas essa diferença prova a não adulteração dos discípulos, e sim que a Bíblia apenas foi vítima dos escribas posteriormente. Porque se eles quisessem adulterar, eles faziam
tudo igual. Eles corrigiriam os erros, não é? Sim. E aqui temos um grande problema, certo? Um grande problema. Diversão. Mas um grande problema mesmo. Por quê? Porque Lucas diz que Maria Madalena viu o anjo e depois que viu o anjo, foi correndo chamar Pedro e João. E Pedro e João vieram, não acreditou e depois Jesus teve que aparecer para todos. Lembram disso em Lucas? Sim. João não fala assim. João diz que Maria Madalena, bem de manhã, escuro ainda, foi lá. E não encontrou ninguém. Nem o corpo, nem o anjo. Aí em seguida, Pedro e João foram correndo lá. Porque na verdade a primeira coisa que ela disse para eles não foi: o anjo falou para mim que ele já ressuscitou. Segundo a versão de João, ela chegou lá e disse: o anjo não apareceu. Não teve anjo nenhum. O que ela disse foi: o corpo de Jesus não está lá. E é por isso que eles foram correndo. Por isso entendeu-se que ele tinha... Porque entendeu-se que ou ele ressuscitou, que é muito difícil, que é mais fácil que alguém tenha roubado o corpo dele. Né? Que o sistema religioso tenha roubado o corpo dele. Quer dizer, olha que diferença brutal dos evangelhos. Lucas diz que o testemunho dela foi primeiro do anjo. João diz que o testemunho dela foi porque viu a falta do corpo. Por isso que eles não acreditaram. Agora, na continuação, João narra com mais detalhes que Lucas a conversa do anjo com ela. Porém, isso acontece depois. E Lucas acontece antes. É um problema, né? Então a gente tem que entender que essas coisas acontecem por quê? Porque os evangelhos foram escritos com lembranças posteriores à compilação de testemunhos oculares de pessoas ainda vivas que estiveram lá e que fizeram alguns rascunhos. Pouca gente sabia ler e escrever, então existiam poucos rascunhos. E assim sendo, eles escreveram essas coisas 3 décadas depois. 3 décadas depois é difícil, né? É. Tem algum rascunho aqui, um rascunho ali, mas hoje é mais fácil. Vocês não podem comparar com hoje, porque hoje vocês têm celular na mão, vocês têm TXT, vocês têm gravador, vocês têm câmera, vocês têm... todos sabem ler e escrever. Naquela época, né? Mesmo assim, os jornais ainda não conseguem transmitir a mensagem, a notícia com qualidade, às vezes. Pois é. Maria olhou um homem com aparência de 33 anos fora do sepulcro e pensou que fosse o jardineiro. Vocês lembram que foi enterrado? Enterrado não, foi colocado num sepulcro de pedra que nunca ninguém tinha sido, lembra? Sim. E que José da Arimateia e Nicodemos pagaram bem caro por aquilo, né? Ou já tinham, devia ser deles, não sei. Sei que era um lindo jardim, que ficava muito próximo da cidade. Chorando muito, ouviu dele: por que está chorando? Quem você está procurando? Bem de Jesus fazer isso, né? E engraçado que alguém vai assistir isso e vai dizer: aqui nesse caso, professor, que eu me lembro, é Jesus. Só que todo anjo é Jesus. O que a gente aprende em angelologia original? Que todo anjo é teofania, é Jesusfania, é Jesus, é Deus. Sabes alguma informação? Esse é o entendimento original, para você não pegar errado a Bíblia aí. Sabes alguma informação de quem poderia ter feito tamanha maldade e levado o corpo do meu mestre? Que lembrem que existiam os boatos de que o sistema religioso pagou para mentirem que os discípulos tinham roubado o corpo. Lembrem também que eles fizeram de tudo para quebrar as pernas de Jesus. E que graças à posição política de José da Arimateia e Nicodemos, não quebraram, mas ao invés furaram do lado. Não é isso? Sim. Tudo isso tem que entender para entender essa frase aqui, ó. Porque quando ela tá chorando muito e ele tá com algum capuz e ela não consegue identificar o rosto dele. Ela tá chorando muito e ela diz: se tem alguma informação sobre o corpo dele, se você sabe, na sua Bíblia tá assim: se você sabe alguma coisa, me diz que eu vou lá. Né? Ou me leve lá, ou me traga ele. Mas ouviu Maria. E esse Maria é de uma entonação única,
da intimidade dos dois, que quando ela ouviu, reconheceu imediatamente sua voz, e aí ela olhou para o seu rosto e exclamou em aramaico, Raboni, que significa professor dos professores, mestre dos mestres, e o agarrou. Agarrou de tal forma que Jesus disse, Maria, não me segure, eu ainda preciso cumprir a minha missão, mas vá e anuncie a todos. Então Jesus pede para que ela anuncie o que só aqui já quebra toda a lei machista do Velho Testamento inteiro. João narra que os alunos estavam reunidos a portas Trancadas. Guarde isso. Por medo dos que mataram Jesus também os prenderem, os matarem, mas Jesus pôs-se no meio deles e disse, não tenham medo, tenham Paz. Então, após mostrar as marcas da cruz e as marcas da lança que furou o seu lado, soprou sobre eles e disse, esse assopro é o símbolo do que vai acontecer. Vocês encarnarão o meu espírito. Isso é muito importante. Sabe que as igrejas, em interpretações sempre muito equivocadas, principalmente João 21, João 20, 21 e Atos 1 e 2, exatamente esses capítulos que vamos analisar e escrutinar hoje, elas fazem o quê? Elas entendem vento, pomba. Quantas igrejas têm o símbolo da pomba? Muitas. E o fogo? E o vento? E o assopro? Então, quantas vezes na minha vida eu vi pastores assoprando? Receba o Espírito Santo. E, inclusive, fazendo a técnica do Charcot. Por que Charcot? Porque ao assoprar funciona como a tangibilidade, né, da hipnose, precisa de um toque. Quanto mais evoluída a pessoa for, mais precisa de fisicalidade. E o assopro funciona muito bem como esse toque final, que é a técnica do médico Charcot, para que ela possa se entregar e cair. O assopro que Jesus fez aqui, receba o meu espírito, foi absolutamente simbólico para mostrar uma transição entre ele físico e ele metafísico. Você entende? Entre ele etéreo e ele material. Preste bem atenção. A prova de que não mudou nada esse assopro, porque quando ele diz vocês encarnarão meu espírito, isso é professor Akel traduzindo e ensinando. Na sua Bíblia está recebam o meu espírito. Na sua Bíblia está assim. Agora, se eles realmente receberam o Espírito Santo, aí vocês vão ver que logo em seguida eles já vão cometer vários erros. Como que alguém que recebeu o Espírito Santo no assopro comete tantos erros, como vocês vão ver daqui a pouco? Nitidamente eles não receberam o Espírito Santo. Saibam que quando alguém lhes faz mal, vocês têm uma oportunidade de serem perdoados. Matemática de Deus, lembra a soteriologia original? Porque quando perdoarem o mal que fizerem a vocês, vocês também serão Perdoados. Então, quando alguém te fizer uma ofensa, se alegre, comemore, porque é uma oportunidade. Quando você perdoa essa pessoa, muitos erros seus, que são dívidas, na matemática de Deus, são perdoadas, pagadas. Porque perdão é perdonar e pagar a dívida. Só que aqui a gente tem um lamentável revelar. Eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pasmem, mas na sua Bíblia tem um acréscimo posterior gritante que diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados.
aproveitando aquele primeiro ensino de Jesus lá de Mateus 5, que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Escuta bem. Incoerente com tudo que Jesus sempre ensinou a eles, mas isso foi colocado depois para dar poder à Igreja Católica, depois as filhas evangélicas confirmaram, de perdoarem e salvarem ou condenarem. Se esse versículo não fosse uma adulteração, como alguém está me olhando e dizendo, não acredito, professor Aki, então voltaríamos para a Idade Média e as fogueiras. Porque se esse versículo é verdade, você pode olhar, quem tem capacidade semântica, vai no texto e leia holisticamente. Holisticamente é 2 versículos antes, 2 versículos depois, 3 versículos antes, 3 versículos depois. E vê se ele não está descontextualizado. Vê se ele tem a ver com a conversa. Porque você está tendo uma conversa ali, aí Jesus pega... Vocês encarnarão o meu espírito. Aí do nada, não tem nada a ver, em nenhum momento ele está ensinando aqui. São palavras de despedida, ele não está ensinando, ele vai começar a ensinar depois. Ele nem está ensinando e do nada ele diz um assunto totalmente desconecto. Ele falar sobre perdão, vocês podem perdoar quem vocês quiserem. Mas o que tem? Qual a relação com o que ele está... Então, nitidamente, foi um enxerto. E se esse texto é verdade, se é assim, como é que fica, então, o poder da igreja? Então, a igreja, que eles dizem que eles são substitutos de Pedro, e que Pedro é o primeiro papa, ou que Pedro é o primeiro pastor, se é assim, se não é assim, ó, como Jesus sempre ensinou, olha o professor aqui ensinando aqui como Jesus sempre ensinou, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, isso aqui é Jesus, ou Cristo. Agora, se é desse jeito aqui, aí então, eles têm poder de fazer o que eles querem. Porque se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Já imaginou? Esses discípulos até poucos dias estavam dizendo, Senhor, desce fogo em cima dos samaritanos, porque eles não nos atenderam bem. Já imaginou dar esse poder para eles? Deus o livre. Coitado do seu... Vocês vão ver em Atos dos Apóstolos que eles levaram 14 anos para entender a lei. Não foi? 14 anos para deslegalizar? Sim. Como que esses discípulos, agora professores, receberiam autoridade nesse nível? Coisa que até Jesus, quando fazia o Cristo, era confrontado pelos fariseus, mediante a teologia, eles diziam, quem é você para perdoar pecados? Até Jesus tinha problemas com isso. A questão do poder de perdoar pecados, não é? É. Faz sentido? Então não faz sentido. É um problema, não é? Né, Rafael? Grave. Uma semana depois, os alunos estavam corajosos, porque fé no original é coragem. Depois de receberem aquele assopro de Jesus? Não. Uma semana depois, eles ainda estavam com as portas trancadas. E novamente, por causa de Tomé, Jesus entrou, pôs-se no meio deles de novo e disse, basta de medo, tenham paz. Antes que eu traga os outros revelares sobre paz... Olha, eu vou dizer para vocês. João diz, os outros evangelhos não dizem, os outros evangelhos dizem que é uma vez só. João diz que foram 2 vezes. 2 vezes que Jesus se apresentou para eles trancafiados e disse para eles em 4 paredes. Ei, vamos desigrejar? Vamos destemplar? Vamos sair dessa casa de 4 paredes? Eu não chamei vocês para ficar em 4 paredes. Ei, não tenham medo. Novo ciclo, novo ciclo. Aí, ó, novo ciclo da filosofia. Vamos sair, vamos! 2 vezes. Não é interessante? E o X também 2 vezes, né? Porque começou aquele ciclo das manifestações de 2019, na primeira Universidade X, e agora na Reuniversidade X, de novo, dizendo, vamos de novo, vamos sair! 2 vezes também. Será que agora sai ou não sai? E por que o Akel tem que voltar a dizer para sair? Jesus tem que voltar a dizer para sair 2 vezes. Por quê? Por causa dos Tomés, os dídimos. O dídimo. Então Jesus, por amor a Tomé, voltou lá e mostrou os seus orifícios nas mãos, nos pés e do lado. Suas cicatrizes de novo.
Só que era só Tomé que estava lá? Estavam todos lá trancafiados com medo. Aí eu pergunto para vocês, o assopro funcionou? Não. Você está entendendo como é interessante? As igrejas não entendem essas coisas. Se o assopro funcionasse, era só dizer, receba o Espírito Santo, e eles saíam corajosos. Era místico, sobrenatural. Assoprou, recebeu o Espírito do quê? Então foi simbólico, percebe? Tem poder no assopro? Não. Pelo amor de Deus, né, gente? Então não tem poder no assopro. Agora, quando ele aparece pela segunda vez e de novo ele diz, tenham paz, não tenham medo, tenham paz, não tenham medo, tem um revelar aí. Toda vez que anjo aparece na Bíblia, ele diz, não tenha medo, não tenha medo. Tem gente que diz que aparecer anjo é a coisa mais linda. Que converti uma senhora que eu conheci, que o anjo vinha tomar café com ela. Meu Deus, que intimidade. Mas na Bíblia, anjo sempre diz, não tenha medo, porque não é tão bonitinho assim. Revelaria. Vê, a paz não é um cumprimento. Então tem gente da Assembleia de Deus achando que Jesus entrou 2 vezes dentro da Assembleia de Deus com eles trancados em 4 paredes e disse a paz do Senhor. Tem gente da congregação cristã achando que ele entrou 2 vezes dentro da congregação cristã e disse a paz de Deus. Mas não. A verdade é que ele disse a paz, não como cumprimento religioso eclesiástico, mas para que eles não se assustassem com... Primeiro, a aparição do espírito dele. Não era um corpo que atravessava a parede? Sim. Não é? Sim. É fantasma, lembra? No meio deles. E para que não 2 tivessem mais medo do sistema religioso que poderia prendê-los. Porque qual é o motivo principal que eles estavam trancafiados 2 semanas? Prisão e morte. Entendeu? Então olha como tudo é diferente. As igrejas nos ensinaram cumprimentos. Paz do Senhor, paz de Deus, paz de Jesus, graça e paz, Shalom Adonai. Ei. Aí alguém, claro, vai lá. Mateus 10, professor, que tá aqui na Bíblia. Tá na Bíblia. Jesus disse, quando chegar numa casa, digam, recebam a minha paz. Mas ali ele tá falando aos 72 que foram de aldeia em aldeia, vila em vila, cidade em cidade, no sentido também não de cumprimento, mas no sentido de a gente ver em paz. A intenção, a gente chegou aqui em paz, a gente não quer conflito, nada. Viemos em paz. É nesse sentido. Aqui a paz é para tirar o medo. Lá a paz é para não ter conflito, para receberem bem, para ter uma recepção calorosa. Quer dizer, a gente veio em paz. E o que as igrejas fazem? Transformar em cumprimento religioso. É triste ou não é? Então, e você sabe que alguém diz assim, professor, mas qual o problema? Deixa as igrejas entenderem como elas quiserem. E é um problemaço. Agora mesmo aqui levei eles passear, né? No domingo. E nós paramos na frente de uma igreja, o carro de um dos nossos alunos estragou por causa da bateria bem na frente da igreja, não foi? Uma igreja grande que tem aqui perto, evangélica. E é triste você ver uma igreja com centenas e centenas de carros. Com tanta gente, simplesmente ali, paz, o quê? É triste, não é? Isso é o mundo inteiro nesse cumprimento. Você sabe que isso é tão ridículo que eu já contei na minha biografia? Que quando eu, pela primeira vez, fui escolhido para ensinar pastores, que eu tinha só 22 anos, 23, não sei. Primeira vez ensinar pastores num simpósio, já para causar. Saúde. Eu disse, bom dia. Bom dia, não. Se levantou lá um que era o mais poderoso da igreja. Ele trabalhava direto na prefeitura de Curitiba. Né? Era o que mais dava presentes para o pastor. É o que construiu a igreja. O maior dízimo. Bom dia, não. A paz do Senhor Jesus Cristo. E ele queria que eu olhasse para ele e me humilhasse. Eu disse, a paz do Senhor vocês já deram lá em cima.
aqui vai ser bom dia. Ah, mas esse homem me olhou e disse, eu te mato. Uai, não era E paz daquele dia em diante não teve mais paz. Aí o professor disse, mas eu tô só começando. Eu sou só começando. É bem isso. Você tá vendo como é que as coisas são, né? O mesmo espírito que tá neles, né? O mesmo espírito. João revela que muitos milagres Jesus realizou que não foram registrados. É interessante, mas os capítulos 20 e 21 terminam igual. No 20 ele termina dizendo, muitos milagres não foram registrados. No 21 ele diz, muitas coisas não foram registradas. Ele repete isso 2 vezes. É bem dele fazer isso, tanto é que no Apocalipse a gente vê essa linguagem. João 21, o que significa Pentecostes? Vocês sabem que eu já ensinei vocês o calendário posterior católico para agradar pagãos, que inclui Carnaval, Quaresma, que Quaresma tem a ver exatamente com esse 40, Páscoa, e depois mais 40, e Pentecostes, que significa 50. Então o nosso calendário ele é feito em delta. Carnaval, para agradar os pagãos, quer dizer, um Vale Night, né? Hoje vocês podem fazer o que vocês quiserem, amanhã eu passo a cinza na cabeça de vocês, está tudo perdoado. Aí se preparem para Páscoa, aí fica naquela coisa toda, começa a peixe, né? Peixe. E depois vem o Pentecostes. Só que aí o Pentecostes já, infelizmente, está ligado com outras fogueiras. Você vê o tamanho do horrível que é o nosso calendário católico, cristão, bíblico. Absurdo. Totalmente errado. Mas está aqui, João 21. Após ficarem semanas trancados com medo do interim de 50 dias. O que é 50? Pentecostes. O que é Pente? 5 ou 50. Agora no mar de Tiberíades, os alunos de Jesus estavam não mais trancafiados. Bom, eu quero que você perceba. Receba o Espírito. Mas funcionou tão bem que eles ficaram trancados. Aí Jesus disse, saiam. Ficaram trancados. Aí Jesus disse, saiam. Na terceira vez eles pensaram, tá bom, a gente vai sair, mas a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia. Eles voltaram para a vida deles. Isso porque funciona soprar. Se vocês não entenderam ainda, estamos no mar de Tiberíades agora. Eles não estão mais trancafiados, mas voltaram à sua vida profissional empresarial de pesca para fazer algum dinheiro, pois tinham medo de como estariam. Primeiro tinham medo do sistema, agora estavam com medo do que eles iam comer, como é que eles iam sustentar eles e suas famílias. Que trabalho Jesus teve que fazer. A escola de Jesus continuou por 40 dias, mesmo nem depois de morto Jesus teve paz. Porque teve que ensinar eles com um corpo etéreo o que eles não entendiam, óbvio. Primeiro, medo. Segundo, medo também. Agora, não tanto do sistema, mas da matéria. Da matéria. E essa é uma preocupação deles sempre, né? Qual foi o primeiro ensino de Jesus para eles? Não tenham medo. Isso aí é preocupação, dívida sempre tem, boleto sempre tem, sempre vão pagar. Agora, eles voltam para a vida deles. Eu vou fazer uma pergunta clara para vocês. Como que Jesus chamou Pedro e João? Não foi na pesca? Foi. Eles não estavam numa sociedade, de uma empresa de pesca profissional? Não é isso? Exatamente. E Jesus não realizou uma pesca profissional divina para eles pagarem as dívidas deles? Não é assim que eu comecei? Essa universidade? E agora é assim que está terminando. Você acredita que Jesus vai ter que fazer um milagre de novo da pesca para eles aprenderem? Assim como começou, terminará. Gente, é incrível. O começo é o fim. E o fim é o começo. Começou assim, vai terminar assim, porque tudo está Ligado. Agora, que bom seria, né, Moisés? Já pensou se alguém fizesse um filme original de Jesus, né? Mas isso aí... Quem sabe um dia a Universidade X caia na mão do diretor, né? Olha,
Então, assim como foi, se repetiu. Jesus aparece mais uma vez ressuscitado com corpo etéreo, logo após uma tentativa frustrada de pescaria. Engraçado. Olha Deus interferindo ali. Eles foram pescar pela primeira vez depois de 3 anos e meio. Escreve aí. Pescar, primeira vez depois de 3 anos e meio. Não foram eles que ouviram de Jesus, aquele que coloca a mão no arado e não vai até o fim? Não tem parte comigo. É ou não é? Sim. Como é que eles voltaram para a vida deles, meu Deus do céu? Disforia, disforia. Essa é a última disforia. Você sabe que eu falei na série Anjos da Morte que tem aquela melhora da morte, né? Dá uma melhorada assim, a pessoa pensa que tá bem, se levanta da cama, depois bum, morre. Falei isso na série Anjos da Morte. E o batismo é a morte do ego. E aqui eles estavam dando uma melhorada para morrer de vez para sempre. O ego. O ego deles estava dando o último suspiro. O ego deles estava levantando eles pela última vez. Para morrer de verdade. Eles não tinham sido batizados ainda. Né? É. Nem o assopro adiantou. E aí, olha a interferência de Deus. Eles foram pescar, a primeira tentativa de sociedade depois de Jesus, pós-Jesus, sabe o que deu? Deu nada. Noite toda. Pescaram nada. Não aprende, né? Aí Jesus aparece mais uma vez, ressuscitado com seu corpo etéreo. Logo após uma tentativa frustrada de pescaria, ao lançarem ao lado direito, dextra, a pedido de Jesus de novo, capturaram agora 153 grandes peixes. João reconheceu Jesus primeiro. Ele disse, eu reconheci primeiro. Ele gritou, é o Senhor. E Pedro vestiu a roupa e se lançou no mar encontrar Jesus. É bem estilo Pedro, né? Iniciativa, se jogar no mar, ele sempre fez isso, né? E se lançou no mar encontrar Jesus. Mas, revelar. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como nos dias de Moisés. Foi somente Moisés ficar 40 dias longe deles que Arão, líderes e o povo se perderam do bezerro de ouro. Agora, mesmo depois de saberem da sua ressurreição, eles estavam com medo do sistema e preocupados com a falta de dinheiro. Não é o que acontece com muitas escolas, com muitos professores? E esse comportamento sempre é revelado em detalhes, como, por exemplo, Pedro estar quase nu no mar. Não que fosse um problema, como para as igrejas dogmáticas é um problema. Mas este não era o Pedro professor, mas o Pedro aluno. Aquele que era apenas sócio numa empresa de pesca. Sócio numa empresa de pesca. Eu vou explicar para você. Tem gente que faz isso e faz aquilo e não significa. Tem uma frase que é do Ronivon. Não é isso, cantor? Ele criou essa... Um dia assistindo o programa dele, ele criou essa coisa. Significa. Que de tanto virou um clichê, quer dizer, tal coisa que alguém faz não significa. Nem sempre significa. Por exemplo, eu posso chegar na casa de alguém, ter um xadrez no chão, não significa. Tem alguém que é meio assexuado, fala meio efeminado, mas não significa. Você entende, não? Eu estou querendo dizer que, no caso de Pedro, significava. Então, hoje a gente está num tempo do politicamente correto, que se eu falar isso aqui, alguém vai me criticar e vai dizer, professor, o que tem a ver estar nu? Ou quase nu? Só lá da cueca da época, no mar. Dependendo da pessoa, significa. Dependendo da pessoa, não significa. Imagina uma pessoa que nunca fez aquilo. E de repente faz aquilo. Não é diferente? É. Significa. Você tem que entender isso. Então ninguém está falando de dogmas.
Está falando de comportamento alterado. Esse aqui é o Pedro da sociedade, da empresa, antes ainda de ser aluno, lá, 4 anos atrás. E mesmo ele tendo visto Jesus ressuscitado, ele estava tão chateado com a despedida de Jesus, sem saber o que fazer, que ele, meio sem sentido, preocupado com o futuro, ele é casado, ele tem filho. Assim muitos se revelam e voltam ao velho comportamento e às velhas atitudes, porque lhes falta coragem, visão, a verdadeira fé. A morte de Jesus, ouça bem, e a despedida principalmente, revelou eles. Mas agora eles terão as lições finais. Antes das lições finais, eu quero que você perceba que Jesus vai ter uma conversa com ele agora, e dentro dessa conversa tem a ver com roupa. Você vê como é que Jesus é. Olha que incrível o que eu... É muito incrível o que eu vou mostrar aqui. É bom demais isso aqui. Vamos devagar aqui, né? Vamos devagar. Quando desembarcaram, Jesus foi visto por eles preparando pães e peixes assados. Então Jesus já tinha algum peixe que ele tinha capturado e algum pão, e já estava assando numa fogueirinha ali no mar de Tiberíades, à margem. Mas ele disse: tragam os peixes que vocês pescaram. Com o comando dele, né? Com a visão dele, né? Os peixes não eram grandes? Sim. Ele não tinha peixe suficiente para todo mundo. João declara quem estava ali. Tinha mais de 12 pessoas. Então, muito peixe. E foram comer juntos. E Jesus serviu eles um por um, como fazia muitas vezes. O Jesus Masterchef. Revelare. Sabe quantas vezes Jesus apareceu aos alunos? Esta foi a 3ª vez oficialmente que Jesus apareceu aos seus alunos. Assinado ou não? Sim. João diz 3ª vez. Delta. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Quantas vezes ele vai perguntar? Delta também. Simão, você me ama? E aqui eu tenho um grande revelário que nem na Bíblia original Codex tem. Porque na Codex tem revelário sobre isso, mas não assim. Então eu quero que você preste atenção que a gente vai mais profundo de novo. O pergaminho é o mesmo, os olhos são outros. Na sua Bíblia está totalmente desconjuntado. Igual aquela passagem que Jesus está quase morrendo, agonizando e dizendo: João, eis aí a mãe. Mãe, eis aí seu filho. Não tem sentido aquela frase, né? Mal traduzida, truncada, né? É igual quando você vai na Google e coloca um texto lá e a Google te dá uma tradução que você não entende. Pior ainda mais, né? Que era melhor manter o original. Eles traduziram mal demais. E aqui é um caso desse, Winston. Muito mal traduzido. Porque na sua Bíblia não tem sentido a repetição das 3. A primeira é a mais importante e a última é a menos importante. Está invertido. Então o que eu fiz? Eu fiz a correção. Na verdade é assim, ó. Simão, você me ama? Sim, Senhor. Primeira vez. Amo o Senhor. Te amo, não importa. Pedro, aí sim, você realmente me ama? Olha a qualidade da pergunta, olha o atributo. Realmente me ama? Tu sabes, Senhor, que lhe amo. Aí a terceira que aparece por primeiro na sua Bíblia errado é: mas Pedro, tu me amas mais do que todos? Mais do que tudo? Porque tanto pode ser todos ou tudo. Na sua Bíblia vai dizer mais que todos, mas não é bem isso que Deus quer.
Deus não quer que você necessariamente ame ele mais que João, mais que Tiago, até porque Deus está na horizontal, Deus está nas pessoas, Deus é amado através das pessoas, não é minha música Tempos de Carne? Se ele está aqui eteriamente, daqui a pouco ele vai assunto aos céus, e ele disse, amem-se como eu vos amei, e amem-se como eu vos amo. Se ele falou isso, qual o sentido dele pegar e dizer, eu quero, Pedro, que você ame a mim mais que João? Deus não tem essas coisas. Porque quando ele ama João, que é um amigo, um irmão, que tem defeitos humanos, ele está amando a Deus, que está nele. Não é isso? Isso. Então, por isso que o certo seria, Pedro, tu me ama mais que tudo. Só que esse tudo engloba todos. Entendeu? Preempção, priorização. Veja como Deus é melodramático, como Deus é aquilo que eu sempre disse dos discípulos no caminho de Emaús, né? Ele sempre ele quer que as pessoas realmente demonstrem seu amor. Mas por que ele fez isso? Porque ele está aqui na Bíblia de Naucodes, eu dei um outro revelar, não sei se vocês lembram. Como Pedro negou 3 vezes, é isso que eu falei aqui na Bíblia de Naucodes. Jesus obrigou ele a responder 3 vezes afirmativamente. Na Bíblia de Naucodes, não sei se vocês lembram, eu disse na primeira universidade que Deus não deixa passar nada. As pessoas que pensam que Deus tem amnésia, que Deus vai esquecer os erros de vocês, Deus não esquece erro de... Deus é igual mulher, Deus escreve no caderno, com figurinha, com chicletes, com a bala, cola no caderno. Coloca lá, sabe? Eu sei quem fala é o Micharia, né? Que quando um comediante gaúcho diz que quando a mulher recebe uma balinha de 1 centavo, que não tinha aquelas balinhas de 1 centavo do marido, ela vai lá e cola no caderno, a balinha, escreve o dia, data, hora, tal. É até uma referência do que aconteceu no dia, coloca lá 181 mísseis do Irã. Ela não esquece. E Deus tem memória de mulher, Deus tem memória de tigre. Você sabe que o bicho que mais tem memória é tigre. Vocês lembram disso? Sim. O tigre é um animal felino que ele pode ficar 3 anos guardando o reconhecimento facial do teu rosto se você fez mal pra ele. Se um dia você der um tapa na cara de um tigre, ele fica 3 anos lembrando do teu rosto. E se um dia ele te ver de novo, você pagará. Ele guarda o rosto. Deus não é 3 anos, não. Deus é a vida inteira. Esse tigre é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que Jesus guardou. Você me negou 3 vezes para ficar perto de mim, né? Eu entendo que era para ficar perto de mim, mas você me deixou na hora que eu mais precisava. Por isso que você passou por isso. Agora, você vai ter que dizer 3 afirmações. Então, o que é que você escreva aí? Para 3 coisas negativas? Matemática de Deus. 3 coisas positivas. Para 3 coisas errativas, 3 coisas assertivas. Ninguém manda errar. Você está entendendo como é que Deus é ou não? Eu fico me perguntando aqui, cadê o sangue de Jesus? Não é a graça salvadora do grande Zwinglio, Lutero, Calvino, Knox? Cadê? Cadê os graça irresistível dos pais da fé evangélica? Cadê? Que não tem essa. Se você me negou 3 vezes, agora você vai fazer 3 afirmações. Assinatura aqui, ó. A cabeça da abelha. A cabeça da abelha não tem 3 pontinhos? Sim. Maçônicos? A cabeça da abelha. Você vai assinar agora. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas a primeira, para entender, a primeira foi... Vamos lá, vamos recapitular? A primeira foi... Pedro, você me ama? A segunda, Pedro, você realmente me ama? E a terceira, Pedro, tu me amas mais que tudo? Progressiva. Progressiva. E essa é a mais difícil. Porque você me ama mais que tudo? A Bíblia diz que Pedro ficou magoado. Tá mal traduzido. Mágoa é algo que a pessoa não se afasta até de alguém, não consegue nem conversar mais. Não está bem traduzido sua Bíblia. Não é magoado.
Na verdade, Pedro ficou chateado por pensar que Jesus duvidava do seu amor por ele pela terceira vez. Não chateia? Sim, Não chateia de propósito? sim. Já imaginou você olhar para o seu amor aí, para o seu cônjuge e dizer, você me ama? Aí a pessoa diz, eu te amo. Me ama mesmo? Ah, vai na segunda vez para tu ver. Na segunda hora que tu falar assim, tu me ama mais que tudo, mas que coisa! Já te disse que te amo. Tá aqui assinado, terceira vez, respondeu, Senhor, tu és Deus. Olha que lindo, onisciente. E em sua onisciência sabes que o que digo é verdade. Eu lhe amo mais que tudo. É lindo, não é? Sim. É bem Pedro, né? Bem pedrino mesmo, porque quando Pedro reconheceu Jesus, né? Que diz os homens que eu sou, ele disse, tu és o Cristo. É bem dele isso. O Senhor sabe todas as coisas, onisciente. Sabes. Quer dizer, você escrutina meu coração e sabe que eu não estou mentindo. Eu não sei por que o Senhor está perguntando 3 vezes se o Senhor é Deus, que sabe tudo. Por que perguntar de novo? Professor, Sim. é o discípulo do entendimento, né? O O evangelho discípulo do entendimento. Exatamente. Aí, Jesus, o Cristo, respondeu, então acabamos de assinar um contrato. Por que 3 vezes? 3 pontinhos. Por que 3 vezes? Para assinar. Para confirmar. Na cultura judaica, 2 ou 3 testemunhas confirmam qualquer contrato. 2 ou 3 vezes você chancela, você contrata. O que estava acontecendo aqui no mar de Tiberíades era passagem de bastão. Passagem de quadro e de livro. Passagem de púlpito. Aqui ele estava passando o microfone e estava dizendo, agora é contigo. É você, Pedro. Então estás pronto. Agora você fará o que eu fiz. Você será o professor. Você cuidará das ovelhas de Israel. E é muito interessante porque ele diz as ovelhas de Israel. Ou seja, Pedro foi escolhido para ser professor na nave-mãe, em Jerusalém, em Israel, para os judeus, para ficar ali, no início de tudo, substituindo Jesus, onde Jesus passou 3 anos e meio. Entende? Sim. Aí algum tipo de sussurro Pedro falou. Algo como, mas Senhor... Quando Jesus viu alguma murmuração em baixa voz, começou um ensino para Pedro. Um ensino e uma pastoral. A última. Vamos lá? Revelar. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vê, Jesus viu que ele voltou a pescar e ainda quase nu, ao invés de expulsá-lo da escola, né? Excomungá-lo, discipliná-lo, como fazem as igrejas dogmáticas, Jesus ensinou ele. Então Jesus viu tudo, né? Jesus viu que ele voltou para a vida dele de pescaria, que ele estava trancafiado, que ele estava quase nu. Quer dizer, por que ele não era para ele estar? O que Jesus esperava dele? O que o professor Aki muitas vezes espera dos professores do Ex? Era para estar arrumado, pronto, de pé, dizendo, tô aqui. Quando é que o senhor vai? Porque eu já tô pronto, hein? Tô pronto para te substituir. Era para ser assim. Aí Jesus chega lá, o que ele tá fazendo? Nadando pelado. E por quê? Porque não deu peixe mesmo, não deu dinheiro ainda. Você imagina a frustração, passou a noite inteira pescando, não ganhou dinheiro, pensou, pronto, essa vai ser minha vidinha agora. Ele é Deus, né? Vai pro céu, ruas de ouro, né? Agora eu... E agora? Quem paga as minhas contas? Hã? Olha o que Jesus vai dizer para Pedro, gente. É incrível. Enquanto você era empresário da pesca e não conhecia a verdade, Pedro, você fazia o que queria. Depois, quando você era aluno, você fazia algumas coisas que queria. Mas agora que você vai ser professor,
Agora você será professor e dificilmente poderá fazer o que quer. Quando você envelhecer, Pedro, você precisará de ajuda para se vestir e até te levarão para onde não gostaria de ir. Quer dizer, ele mostrou todas as fases da vida de Pedro. Ele colocou uma imensa responsabilidade no contrato que ele tinha acabado de assinar com ele. Você assinou um contrato comigo agora aqui, ó. Até agora há pouco, você estava nadando nu. Você fazia o que você queria. E não tinha problema. Mas agora, eu quero você substituindo a mim, quer dizer, fazendo o que eu fiz. Daqui para frente, quase você não vai conseguir fazer aquilo que você quer. Dificilmente vai fazer. Daqui para frente, eu quero você fazendo o que eu fiz. É interessante que agora fez sentido porque Pedro, tu me amas, né? 3 vezes. Porque é uma armadilha de Deus, né? No sentido de, você está preparado? Está preparado mesmo? Olha, você está só com a toalha de banho, você está preparado mesmo? Eu sei que você gosta de um marzinho, de um surf. Eu não é? Eu sei que você gosta de um surf, mas agora acabou. É incrível, não é? Então você vê, isso não é dogmático, é que ele precisava substituir Jesus. Então Pedro, entendendo seu passado, presente, futuro, porque tudo isso foi analisado por Jesus numa metáfora, perguntou: entendi, Senhor, eu o substituirei como professor. Mas do lado dele quem é que estava? O autor do livro. Mas e quanto a João? E você sabe que Pedro perguntou porque sempre foram eles 3. Pedro, Tiago e João. 3 aparições de Jesus, 3 discípulos, 3 vezes tu me amas, mas a assinatura aqui é impossível, né? Sim. E você sabe que 153 é 9, né? Que é 3 vezes 3, né? Porque 153 é o número de peixes que eles pegaram. No 53 na gematria é 9. 9 é 3 vezes 3, que é 33. Lá vai, 369, chave da vida. Jesus respondeu: você será professor. Seguirá o meu caminho. Na sua Bíblia diz assim: segue-me. E aí você vai ficar sem entender, porque segue-me para onde? Segue-me fazia sentido lá atrás, né? Há 3 anos e meio atrás, Jesus falou segue-me, fazia sentido. Agora segue-me para onde? Vai para o céu com ele? Você vê como não faz sentido a tradução? Eu estou mostrando isso porque as pessoas vão duvidar das traduções. Então, vai ver a sua Bíblia e você vai ver. Jesus fala 2 vezes para ele: segue-me. Segue-me para onde? Então não é segue-me, é no sentido de isso aqui, ó. Você será professor, seguirá meu caminho. Quer dizer, segue-me é faça o que eu fiz, que foi ensinar, ser mestre, ser professor. E tanto é verdade que o que eu estou dizendo é verdade, que o livro de Atos inteiro vai provar que Pedro seguiu, fez isso. E quanto a João, ele irá longe, viverá muitos anos, porque tem um propósito para ele diferente. A sua Bíblia diz vários versículos sobre isso, mas é isso aí que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: João não vai ser meu substituto. João vai ser professor, vai fazer muita coisa, mas eu tenho uma coisa diferente para ele. Então já estava vaticinando João e o Apocalipse. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque pasmem que tem milhões de igrejados e desigrejados que não acreditam no Apocalipse. Inclusive o pai dos evangélicos, Lutero, que dizia que o Apocalipse é um monte de besteira. Só que aqui está provado o Apocalipse. Porque na hora que ele pega e diz assim: e João, quanto a ele, vai ser professor comigo ou não? Jesus diz: quanto a ele, eu tenho algo importante para ele lá na frente. Quer dizer, só essa fala de Jesus já dá autenticidade para o livro do Apocalipse. Dá para entender ou não? Sim. Você entendeu? Uma simples fala que pouca gente lembra. Uma frase curta. E João conclui:
seu registro dizendo que Jesus, em apenas 3 anos e meio, realizou muitas coisas, tantas que seriam impossíveis registrar em livros humanos. Vamos começar Atos? Vamos investir em ações? Atos é ação, macelerim, ação dos apóstolos. O que é apóstolo? Aquele que viaja, missionário. Não tem nada a ver com o que a sua igreja diz. Apóstolo é o professor enviado. Escreva você novamente quem? Teófilo. Lembra Teófilo? Então, agora a gente não está mais com João, a gente voltou para Lucas, parente de Paulo, a pedido de Paulo, que vai escrever toda a história da igreja, os primeiros dias dos substitutos de Jesus. Qual foi a grande revelação que eu fiz aqui nas últimas aulas? Que a igreja é a substituição de Jesus Cristo. Não é isso? Sim. Jesus o Cristo substituído. Essa é a igreja. Isso é a igreja. E ele escreve novamente a Teófilo, que é uma pessoa muito inteligente, culta e rica. Porque é Teófilo que vai fazer as cópias na época, que vai pagar os copistas para espalhar a mensagem de Lucas, o Evangelho, e de Atos. Por isso que os dois são escritos a Teófilo. Esse é meu segundo livro. No primeiro falei sobre o período intertestamentário do Velho para o Novo Contrato. A história do nosso Mestre Jesus. Então, o que é o Evangelho de Lucas? É incrível, mas Paulo, ele fez uma Bíblia. Então, a gente não consegue enxergar assim, mas Paulo fez uma Bíblia. Para vocês entenderem, Marcos é Pedro. João, o Evangelho da Visão. Mateus, discípulo. Lucas não era discípulo. Lucas era discípulo posterior de Paulo, que fez 2 livros juntos. Então, Lucas na sua Bíblia não está junto de Atos, mas nos originais está. É um livro só. São 2 livros no mesmo pergaminho. Então, Lucas, na verdade, é o Velho Testamento de Paulo. E Atos é o Novo Testamento de Paulo. Então, a Bíblia de Paulo era essa. Só esses 2 livros, Lucas e Atos. Entende? Sim. Então, se um dia você puder ler Lucas e Atos junto, você vai enxergar a Bíblia de Paulo. Muito bem. Aí, nós temos depois dessa transição, agora ele diz assim, Teófilo, nesse segundo livro, temos aqui a segunda Bíblia, Novo Contrato, enfim, daqueles que substituíram Jesus. Aí ele diz, por 40 dias, Jesus apareceu a eles, assinando como Moisés e Elias. O 40 é o tempo que Jesus apareceu ressurreto, assim como Moisés e Elias. No seu último ensino, Jesus disse, olha só, Lucas vai transcrever o último ensino de Jesus antes de ser elevado aos céus. Último ensino de Jesus, hein? Pedro, você me substitui em Jerusalém. Comecem por Jerusalém, Israel. João vos batizou com água e agora eu, a água viva, o Espírito, encarnarei em vocês para que tenham o mesmo Espírito, o Espírito do Messias, se for hebraico. O Espírito de Cristo, se for grego. Não importa. São sinônimos. Alguns perguntaram, então quando seu reino encarnar em nós, começará, enfim, o reino? Enquanto seu espírito, perdão. Olha que interessantíssimo. Aí na sua Bíblia diz que todos perguntaram. Não tem como todos perguntar. Outra tradução truncada. Como é que todos vão perguntar a mesma coisa? Alguns perguntaram, então, quando seu espírito encarnar em nós, começará, enfim, o reino? Na cabeça deles, Jesus veio trazer o reino. E não era. Aí Jesus morreu. Ressuscitou. Custaram entender que ele ressuscitou. Quando eles entenderam, realmente acreditaram que ele venceu a morte, aí eles disseram, e agora?
Vais embora? Vou deixar meu espírito, vai encarnar em vocês. Acho que estou entendendo. O espírito vai encarnar em nós. Mas então é isso que é o reino? Quer dizer, a hora que esse espírito encarnar, é aí que vai começar o reino? É isso que é o reino? Aí nesse contexto que Jesus responde, é melhor vocês não serem ansiosos com datas agora. É isso que Jesus está falando. E pasmem que esse texto de 1 Atos 7 é usado para dizer para o Acre não fazer contagem regressiva de Apocalipse. Aqui, não vos pertence saber as estações que o próprio Pai estabeleceu, aleluia. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, é melhor vocês não serem ansiosos com datas agora. Por quê? Porque o que eles não sabiam é que ia demorar 2000 anos. E eles não podiam saber. Agora vocês querem usar esse mesmo texto para nós aqui, que estamos no tempo, nós estamos no tempo, está acabando o tempo, está chegando o tempo, e vocês querem dizer, não vos pertence saber as estações, vamos ficar esperando e não vamos vigiar. É assim? Entendeu o que eu disse? Sim. Depois de começarem em Jerusalém com Pedro, Jesus falando, o meu espírito encarnará em vocês e então estarão prontos para ensinar na Judéia, depois Samaria e depois para todas as 72 nações do mundo. É o cubo mundial. A cidade, o estado, a nação e as nações. O mundo, a terra. É o cubo geográfico. Então, isso é simplesmente o óbvio do crescimento de qualquer ideia, de qualquer grupo. E Jesus organizou e disse, Jerusalém, Judéia, Samaria, terra. Começa com Pedro. Ao encerrar seu último ensino, ufologicamente, seu corpo etéreo espiritual começou a levitar. E por volta de 500 pessoas a apenas 1 quilômetro de Jerusalém, puderam vê-lo subir. Saúde. Até que uma luz e uma nuvem encobriu o corpo dele e não puderam mais vê-lo. É interessante, com tanta gente que conheceu Jesus, só 500 pessoas estavam aqui. Quão estreito é o caminho, quão ex é o caminho. E mais interessante, ele escolher o Monte das Oliveiras, 1 quilômetro de distância, para que não comprasse a fé das pessoas. Porque imagina ele subir aos céus diante de todo Jerusalém, Jerusalém cairia de joelho. E nós não teríamos toda a história. Ele não compra a fé de ninguém. Ele subiu aos céus em secreto. É secreto ou não é? É. Absolutamente secreto. Só para 500 pessoas. Mas são 500 pessoas. Mas o testemunho dessas pessoas não vale nada. A hora que essas pessoas dizem, eu vi Jesus se assunto céus. Não, o que é isso? Você está querendo me dizer que Jesus voou? E é bonito também que, imagina, Jesus já tinha desaparecido várias vezes diante deles. Então, por que Jesus dessa vez faz diferente? Além de ser mais um placebo, né, para eles terem aquele encorajamento da despedida de fato, o efeito psicológico, também para o efeito do que vai acontecer de novo na volta, né? É, verdade. É uma assinatura, assim como foi e será, né? Deus é muito de assinar esse Ouroboros. Então, estou fazendo assim, porque assim será, né? Muito lindo. No alto do Monte das Oliveiras, assim que Jesus desapareceu da vista deles, 2 homens de luz com aparência de 33 anos disseram, judeus, não se preocupem, da mesma forma que Jesus subiu, ele descerá. E eles pensavam que era naquela geração, né? Da mesma forma que subiu, descerá. Quando eles receberam essa palavra desses 2 homens de luz, eles pensaram, então acabou. Agora chegou a hora de voltar para casa e começar a vida. Voltaram todos à cidade, no hotel que estavam hospedados, o cenáculo emprestado, que eu falei aqui na Codex, que alugaram para juntos passarem o feriado. A primeira festividade sem Jesus fisicamente. Não é a primeira? Sem Jesus fisicamente? Então, se Jesus não está fisicamente, será que ele vai estar espiritualmente? É isso que você tem que entender. O que é Atos 2? Dias depois, e agora professor Pedro de pé,
o agora professor, né? Não mais aluno, formado, para aproximadamente 120 alunos. A Bíblia não diz 120, ela diz aproximadamente. Começou a proferir seu primeiro ensino. A antiga Bíblia... Olha, esse aqui é o primeiro ensino de Pedro, hein? É Pedro substituindo Jesus pela primeira vez como porta-voz da substituição, quer dizer, porta-voz da igreja. A antiga Bíblia do primeiro contrato se cumpriu a respeito de Judas, que traiu nosso mestre, como sendo um dos nossos, mesmo sendo um dos nossos. A consequência foi terrível, disse Pedro, pois caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. E agora, o seu imóvel se chama Campo de Sangue. Olha a situação de Judas. Olha o final da vida de Judas, que terrível. E segundo o livro dos Salmos, disse Pedro, cumpriu-se na traição de Judas, a passagem que diz que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos alguém que esteve com João, o Batista, com Jesus, o Cristo, e conosco durante esses 3 anos e meio. Ao ouvir isso, indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e escolheram também Matias. Então, quem são esses? Eu quero que você preste muita atenção, porque são pessoas que andaram desde João o Batista, Jesus e todos os 3 anos e meio, é porque são parte dos 72 discípulos. Eles já eram dos 72 discípulos. Eles só foram escolhidos para ser entre os 12. Quer dizer, um deles vai ser escolhido para substituir Judas. Ainda místicos, e eu falei isso na Codex, sem saber como escolher, oraram no estilo judaico. Não é isso que as pessoas fazem quando saem do sistema? Ainda ficam ali, né? Com as orações. Senhor, tu conheces o coração de todos. Então nos dê um sinal para sabermos qual dos 2 devemos escolher. O que é interessante sobre essa oração? Aqui não diz quem fez a oração, se foi Pedro, se foi ele. Mas o que é interessante é que a oração foi feita a primeira depois de 3 anos e meio. Ninguém orava nos dias de Jesus. Mas agora, perdidos, na ausência de Jesus, sem saber o que fazer, ele não está ali. Eles não sabiam fazer reunião espírita, né? Conversar com espíritos. Fala aí, Jesus. Né? Bate 2 vezes no jarro. Se sim, se não. Né? E aí, o que eles fizeram? Vamos recorrer ao nosso costume antigo de orar. Como é que a gente fala com o invisível? Orando. Vamos orar? Nos dê um sinal para saber qual dos 2 devemos escolher. Teve resposta mística? Um anjo apareceu e disse, tal pessoa. Não teve resposta mística. Fizeram a oração, não teve resposta nenhuma. Aí, sem ter resposta mística, segundo o Velho Testamento, tiraram sortes, como manda a lei. E a sorte caiu sobre Matias. E assim ele foi escolhido como substituto de Judas. Quer dizer, pouco importava, porque os 2 já eram discípulos, já eram testemunhas oculares de toda a história. Podia ter escolhido os 2. Mas é que eles estavam... Se Jesus estivesse ali presente agora, fisicamente, Jesus ia dizer assim, para que tem que escolher um? Para que tem que substituir Judas por um? Mas está escrito no Salmo. Já são 72, só continuem. Você vê que já começa a instituição, né? Nós temos que escolher alguém no lugar de Judas. Por que não deixa as coisas fluírem organicamente? Né? Por que tem que institucionalizar? Né? Primeira reunião, na ausência de Jesus, eles já querem criar um sistema. G12. Um G12. Já tem tiração de sorte, já tem oração e já tem... tem mais uma coisa aí. Tiraram sorte, oraram. Não, e tem mais uma coisa. Enfim, e a substituição institucionalizada. Mas o que é interessante é que eles seguiram o costume do Velho Testamento. Eu pergunto para vocês, em que momento que nós vimos de 42 meses que Jesus tomou um rolo emprestado e disse, vamos fazer esse costume aqui? Quando? Nunca. Mas eles ficaram sem referência. Na ausência do mestre sem referência, eles fizeram o quê? Vamos voltar porque a gente sabe.
Na ausência de professor, a gente volta a fazer o que a gente sempre aprendeu. Eles vão crescer, né? Eles vão evoluir. Atos 2. Já completando 50 dias, que é isso que é Pentecostes, depois da morte de Jesus, estavam todos reunidos no salão principal do hotel Cenáculo alugado. Assim como aconteceu lá em 2018, em Gramado, né? Nós todos na antiga aula 200, também na época, por causa da greve, ficamos trancafiados num hotel Cenáculo emprestado. Então ouviram um som, não é um vento, é o som de um vento, pelo amor de Deus. Um som de um vento muito forte. E encheu toda a casa. Tem gente que acha que a casa inteira encheu de vento. Não é a casa que encheu de vento, é que todos da casa puderam ouvir. O som encheu a casa, isto é, o som foi ouvido por todos da casa. Que som? Como se fosse de um vento. Não era vento, nem assopro. E viram todos algo como se fossem línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada aluno ali presente, sobre cada aluno ali presente. Quer dizer, como se fossem línguas de fogo. Esse fogo não é fogo, é ufológico. Então é uma luz resplandecente neon, parecendo um plasma elétrico. E essa luz estava sobre eles, mostrando como se fosse uma língua falando, para dar exatamente o símbolo do que estava acontecendo, que é o que iria acontecer do antídoto da Torre de Babel. Então, se em Gênesis 11 Deus disse, eia, desçamos ali, confundamos os homens, e tem gente que diz que Deus não é Deus de confusão, então vai lá Gênesis 11. Aqui acontece o antídoto da elucidação, porque lá o objetivo era dividir as nações. Tanto é que em Gênesis 11 acontece a divisão das nações. Não existiam nações. Aí Deus espalha a Pangeia e faz todo mundo ser uma nação diferente. Deus cria idiomas, etnias, visões diferentes, culturas diferentes. E então surgem 72 nações, Gênesis 10 e 11. Agora Deus não quer mais separar o diabo. Deus quer unir. Deus, unidade. O que Deus faz? Em Atos 2, o Espírito de Deus faz com que as pessoas passem a se entender. Para começar o processo de retorno, de techuvá. Mas não de techuvá a lei, mas de techuvá original ao entendimento da unidade. Então todos receberam a encarnação do Espírito de Jesus e como prova começaram, mesmo sem cultura ou formação, e aí que está o ponto, a falar em outros idiomas, cada um diferente do outro. Então veja que maravilha. Por quê? A maior parte das pessoas que estavam ali eram pessoas muito simples. E elas estavam falando em outros idiomas fluentemente, proficientemente, eloquentemente. Não era um idioma mal falado, ele é super bem falado. E imagina hoje, por exemplo, você entender que uma pessoa simples que você conhece, de repente, na rua começa a falar em outro idioma fluentemente. E por causa do feriado estavam ali, naquela rua, em diversos hotéis. Pode imaginar um lugar turístico? De recepção turística de Jerusalém? Consegue entender isso? Eu não falei para vocês que tinha várias festas, né? Jerusalém era movimentado de festas religiosas, então tinha um espaço turístico, vindos de várias nações do mundo para Jerusalém. Imagina uma rua de pousadas. Era assim, de hostel. Revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Você nunca mais verá Atos 2 como antes. Preparado? Sim. Muitos dos turistas começaram a ouvir o barulho que vinha do hotel do cenáculo e ao se aproximarem ficaram perplexos porque estavam vendo judeus falarem nos idiomas deles. Então um barulhão na rua, no hotel cenáculo. A primeira coisa que você faz quando você vê um barulhão é se aproximar. Se aproximou,
para entender o que estava acontecendo. O que eles viram? Ficaram perplexos porque estavam vendo judeus falarem nos idiomas deles, com eles. Gregos ouviam judeus falarem em grego, persas ouviam em persa, árabe em árabe, africanos em dialetos. Então, atônitos e maravilhados, eles perguntaram: como a maioria, sendo tão simples, conseguem falar nos nossos idiomas fluentemente? Como? Pensa como isso é um grande sinal de maravilha. Na Bíblia original Codex, eu disse algo que eu vou falar só no final, segura. Olha o que Lucas diz: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, até visitas da elite de Roma, judeus convertidos de outras nações ou cretenses e árabes não convertidos. Árabes. Não existia Alá, não existia Maomé. A concepção só veio 7 séculos depois, mas os árabes estão aí, os filhos de Agar. Eles entendiam os ensinos de Jesus em seus próprios idiomas. E mesmo com toda essa descrição de Lucas, ainda tem as igrejas confusas usando um texto descontextualizado de um versículo poético de 1 Coríntios 13 sobre o amor, a língua dos anjos, e fazem uma lambança e vivem uma mentira. 750 milhões de pentecostais falando em língua no mundo, se hoje não for 1 bilhão. 1 bilhão de pentecostais falando em língua dos anjos. Só que a língua estranha, bem estranha, da Igreja de Deus e Amor não é a mesma da Assembleia de Deus, não é a mesma da Congregação Cristã, que não é a mesma da Adventista, que não é a mesma da Batista Renovada, que a Batista não fala, que não é a mesma da Independente, que não é a mesma da Presbiteriana Renovada, que não é a mesma da Quadrangular, que não é a mesma da G12, que não é a mesma da Black Church. Que se é Labaia, é Deus e Amor. Se é, como é que é lá, da Maranata, é RR. Mihai, daí é Maranata. Tem muito R. Se é Nébia Canta Fly, daí é Assembleia de Deus. Se é ri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 , aí é... Sabe, é assim, é só glossolalia hipnótica que eu escuto e reproduzo. Como é que é a língua dos anjos, se os anjos são o próprio Deus, é a manifestação plural de Elohim? Se os anjos não falam em idioma do céu, quando foi que você viu um anjo da Bíblia aparecer para alguém, chegar e dizer Lacachuri anda lá, sabe? Quando foi? O anjo aparece com espada. Anjo tem espada? Anjo aparece com carroça. Para que anjo tem carro de fogo, me diz? O céu é tão desatualizado assim que tem carro de fogo. Para que o céu tem que ter carroça e cavalo? Então é só uma linguagem. Deus sempre aparece naquilo que você entende. Quando Jesus estava aqui, não usou metáforas? Sim. Ele olhava lá e dizia: uma figueira, uma videira, um porco, uma agulha, um cordeiro, uma pérola. Não é? É na linguagem que você entende, meu filho. Que anjo é esse que vai aparecer com espada, sendo que hoje a gente tem fuzil AK-47? Então ele vai aparecer hoje com fuzil. Ou não vai aparecer com nada. Então o anjo vai aparecer na sua linguagem. Se é brasileiro, é português. Se é Estados Unidos, é inglês. Ele não vai chegar lá pro francês e falar Rachou, Bianda, Sepe, canta lá. Não vai. Você entende? É lamentável, mas você está enganado. Mas eu sinto Deus. É claro que sente Deus. Você infere psicologicamente que o Espírito Santo está na sua boca, na sua língua. Imagina que glória maravilhosa. É o nosso sonho que Deus esteja encarnado, tomando o nosso corpo e falando através da nossa boca. Isso tudo nos emociona, é claro, óbvio. Mas é verdade? Não. Não é verdade. Se fosse verdade, os pais da igreja evangélica condenavam isso. Quem condena vocês são os próprios pais da igreja de vocês, que nunca acreditaram nisso. Isso sem falar que falar em línguas hoje, essas línguas que eles falam, nasceu junto com a Umbanda. E vocês vão ter que assistir a série Moçad para entender que Umbanda e pentecostalismo nasceram em 1902 e 1906 no mesmo tempo, e as duas falam em línguas igual. Entende o gênio e o gênero? Mas alguns líderes religiosos gritaram: eles apenas estão bêbados. Quer saber? Eu não vou nem ligar para isso. O que é? Estão falando grego?
Ah, tão bêbados. E você está dando valor para isso? Ao perceber a zombaria de alguns líderes religiosos, Pedro, que aprendeu muito bem com Jesus, né? Não escutar uma zombaria e ficar calado, né? Lembra que eu digo para vocês? Tem muita gente do ex aí que a família zomba, se herege, se blasfemo, e não responde. Então, sem ser desrespeitoso, sem levantar a voz, eles é que se desequilibram, né? Você chega com a pessoa e diz, não, senta aí, nós vamos ter uma conversa. Se você me ama, você que é meu filho, você que é minha mãe, você que é meu esposo, minha esposa, você vai sentar comigo, vai pegar sua Bíblia, vai pegar suas ideias, e nós vamos conversar, meia hora. No mínimo, você tem que, a partir de hoje, me respeitar. Então não pode tolerar isso. Olha, vê se Pedro tolerou. Olha aqui, olha se Pedro tolerou. Ao perceber a zombaria, Pedro, agora professor ao lado dos 11, pela primeira vez, foi até o ponto mais alto do hotel, que a Bíblia diz, ele se levantou. Não adiantava se levantar, ninguém ouvia ele. Foi no ponto mais alto do hotel e falou em alta voz para todos. Talvez no terraço. Turistas, escuta bem o original. Você entendeu o que está acontecendo naquela rua. Que estão em Jerusalém, de todas as nações da terra. Escutem com atenção. Nós não estamos bêbados, até porque são apenas 9 horas da manhã. Tá vendo? Cognição pura, né? Por que Pedro foi escolhido? Tá representando muito bem Jesus, não tá? Sim. Ao contrário, estamos completamente sóbrios. E hoje aqui se cumpre a antiga Bíblia, onde o profeta Joel predisse nos últimos dias. Últimos dias, vocês sabem, últimos 2.000 anos da semana de 7.000 anos. Porque Jesus morreu na quarta-feira, então os últimos dias são quinta e sexta. Diz o Criador: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esses dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Delta. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aconteceu quando? O sol se tornará em trevas. Quando? Quando Jesus morreu. Não lembra? Na cruz? A lua se transformará em sangue, quer dizer. Porque quando a lua desceu, o que mais tinha ali no Gólgota era sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E isso aconteceu nos dias da crucificação do nosso soberano mestre. Quer dizer, tudo que está em Joel se cumpriu quando? Ali, em Atos 2. Isso é verdade. Isso é real. Ponto. Mas o que toda igreja pentecostal e carismática depois vai dizer? Umbanda, pentecostal, neopentecostal e carismática. Umbanda, 1900. Pentecostal, 1906. Neopentecostal, 1970. Carismático, 1990. Todos eles vão dizer que agora sim é que está se cumprindo Joel. Ah, não dá, né? Vocês são maiores que Pedro? Alguém aqui tem mais autenticidade e legitimidade que Pedro? Pelo amor de Deus, né? Nós podemos fazer obras maiores que Pedro, ou igual, ou um pouco menor. Mas Pedro é Pedro. Pedro viveu com Jesus, foi escolhido por Jesus. Naquela época, ele disse. Cumpriu? Cumpriu. E mais, aqui ele não estava sobre o assopro, não. Aqui ele tinha recebido, encarnado nele o Espírito do Messias. Ele está pronto. Ele sabe o que ele está falando. Não é isso? Sim. Você entende? Então, se já se cumpriu, não inventa. Ouçam, primeiramente vocês, nossos irmãos judeus. Jesus realizou maravilhas, sinais e milagres, mas os mesmos que hoje aqui nos chamam de bêbados, mataram e pregaram Jesus numa cruz. Então, qual é a primeira coisa que Pedro sofre no primeiro dia dele de substituto de Jesus? Ataque dos religiosos. Ataque dos religiosos. E qual é o ataque? Louco. Bêbado. Assim como tem alguns religiosos me atacando no chat aí.
louco e bêbado. Isso aí é sempre assim. Sempre será assim, não é? Mas ele venceu a morte. Olha que ensino isso não é pregação, isso não é sermão, isso é ensino. Eu pergunto para vocês, esse ensino de Pedro aqui está nos moldes pedagógicos de Jesus ou do sistema religioso? Aqui tem um esboço homilético? Não. Ele está com esboço, começo, meio e fim? Não. Ele está simplesmente falando mediante o que aconteceu. Ele estava ali, aconteceu uma coisa e ele está só respondendo aquela coisa. Aquela situação, uma reação pedagógica, igual Jesus fazia. Ele não fez aqui um culto programado às 9 da manhã, onde eu estarei trazendo a palavra de Deus. Ele não trouxe a palavra de Deus. Ele simplesmente resolveu o problema que estava acontecendo ali. Não é isso? Exatamente. Agora veja, as palavras dele não são palavras repetidas. Hoje nós vamos analisar os Salmos, número 25. Não existe nada disso aqui. O que existe aqui é: vocês mataram Jesus há 50 dias atrás. Quer dizer, o ensino tem a ver com o contexto realidade. A realidade, vocês mataram o mestre dos mestres há 50 dias. Isso é verdade. Não é isso? Então vocês nos chamaram de bêbados, mas foram vocês que há 50 dias atrás mataram e pregaram Jesus numa cruz. Só que, escutem, liderança religiosa, escute, liderança. Porém, ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele provou ser o Messias. Porque Davi disse, aí ele cita um Velho Testamento para convencer eles: porque eu não ficarei sozinho no sepulcro. O meu corpo não sofrerá decomposição. Nem a perna de Jesus foi quebrada. 33 quilos de mirra protegeram ele de não sofrer decomposição. Se esse texto falasse dele mesmo, Davi, então como explicariam o túmulo do rei Davi que está lá até hoje? Vocês sabem onde é que está o túmulo do rei Davi. E vocês até vão lá fazer orações. Então, Davi não está falando dele mesmo. Se Davi está dizendo que um corpo não sofreria decomposição, está falando de quem? Mas ele se referia a um descendente do seu trono, o filho de Davi. E qual é o homem que há 50 dias atrás Jerusalém gritava dizendo filho de Davi? E este homem subiu aos céus e nos enviou hoje o seu Espírito prometido, derramado sobre todos nós. E agora vocês podem ver e ouvir que isto se cumpriu hoje aqui. Por isso o som como de um vento, ouvir. Por isso as línguas como que de fogo, ver. Por que ver e ouvir? Porque era necessário ver e ouvir para cumprir Joel. Eles viram e eles ouviram. Tá vendo? Essa é a prova de que o Espírito estava ali. E que Espírito é esse? Muitos, ao ouvir esse ensino, aflitos, perguntaram: o que devemos fazer então, Pedro? Pedro respondeu: hoje é tempo de se arrepender de não terem reconhecido ele como Messias. Ele esteve com vocês 3 anos e meio. E vocês não reconheceram ele. Aí sabe o que acontece com as igrejas? Professor, prega evangelho, tem que pregar graça, tem que pregar arrependimento. Eles nem sabem o que é arrependimento. Arrependimento aqui não é para nós. Arrependimento é para aqueles que mataram Jesus e que depois de tantos milagres não reconheceram como Messias e agora, nesse sentido, desse contexto, tinham que se arrepender de terem cegamente matado Jesus. Quer dizer, vocês mataram um herege? Não, vocês mataram um Messias que esteve entre vocês. Davi falou dele. O corpo dele não sofreria decomposição. Então, Pedro está provando, tá entendendo? Sim. Então é isso que significa arrependimento. Hoje é tempo de se arrepender de não terem reconhecido ele o Messias. E assim como foram batizados no batismo das sinagogas, que toda sinagoga tem um tanque batismal, segundo o judaísmo, ou no batismo de João, hoje sejam batizados agora no nome do
Messias, Jesus o Cristo, e também poderão receber o que recebemos hoje aqui, o seu Espírito. Então, quer dizer, o que é, na verdade, o batismo? Quer saber? Por que ainda continua o batismo? Claro que Pedro aqui ainda estava tirando sorte, ainda estava fazendo oração, porque ele estava entendendo as coisas, está evoluindo. Mas o batismo, para vocês entenderem, é só um placebo para judeus. Então perceba, por isso que quando chega em Paulo, o batismo se dissipa, se dissolve e não tem batismo para pagãos. O batismo é para judeu, porque o judeu ele servia numa sinagoga, ele tinha que ser batizado. Toda sinagoga tinha um tanque batismal. A primeira coisa que um judeu fazia, ser batizado. E quando João Batista veio, fez o quê? Ele é o batista, o batizador. Entenderam, batistas? Entenderam, aprenderam, pastores batistas? Estão lhes ensinando a verdade. Vocês aprenderam tudo errado, estão ensinando errados há séculos. Séculos! Então, o batismo aqui em nome de Jesus não é uma fórmula. Em batizar em nome de Jesus o Cristo. Lá vem o Tabernáculo da Fé, William Branham, Igreja Unicista. Está errado em nome da Trindade, Mateus 28:19 e Atos 2:38. Não é isso, não é uma fórmula. É porque eles tinham sido batizados no batismo de João Batista, ou no batismo de Jeová, quer dizer, no batismo daquilo que eles acreditavam. Porque todo batismo é um início. Batismo não significa água, significa início. Você começa, você nasce em algum entendimento, você é aprendiz de alguém, e você é batizado no nome da escola ou do professor. Então eu sou batizado em nome de João Batista. Eu sou batizado em nome de alguma coisa que eu acredito, que está me ensinando, que está me introduzindo a uma ideia. Então por que ele diz batizar em nome de Jesus? Porque vocês mataram o Messias. E agora, se vocês realmente, porque eles não estão perguntando, o que nós devemos fazer, Pedro? Aí ele diz, agora vocês vão se batizar de novo, no nome certo, no professor certo, no professor que vocês mataram, Jesus o Cristo. Sabe o que significa? Significa a maravilha de que o batismo é judaico, sempre foi judaico, desde o Velho Testamento, e se repete para os judeus. Por isso que é para começar em Jerusalém, por isso que Pedro é de Jerusalém. Então o batismo não é para Capadócia, para Mesopotâmia, para a Europa, para a Ásia, para a China, para o Brasil. O batismo é para Israel. Judeu para judeu, porque para eles era importante as águas, o ritual, eles nunca iam entender isso. É igual circuncisão, eles nunca entendem, então quer saber? Continua fazendo isso, vocês não vão entender mesmo. Faz o batismo certo agora em nome de Jesus, você entendeu? E agora, todos eles viviam, todos, rádio, unidade, todos os dias, fazendo o quê? Então eu resumi aqui, todos sem deixar passar nada, o que eles faziam, segundo os originais. Vamos ver, segundo os originais, o que eles faziam? Ponto a ponto? Vamos. Aprendendo com os professores. É isso que você tem que fazer. Não tem para onde você escapar. Não adianta inventar roda. Não adianta. Sabe aquela pessoa que diz assim, mora com os pais dá problema, mora com a tia dá problema, mora com a avó dá problema, mora com a irmã dá problema, mora com a prima dá problema, mora com a amiga dá problema, vai morar sozinho vai dar problema. O problema está em você, você quer reinventar a roda. A roda é a roda, só roda assim mesmo. Então, aprendendo com os professores, ponto. Partindo o pão juntos e fazendo suas antigas orações juntos, costume judaico. Estavam sempre unidos ao ponto de ajudarem uns aos outros. Muitos vendiam seus imóveis e os professores distribuíam conforme as necessidades reais de alguns alunos. Como Jesus, Pedro e os 11 estavam todos os dias no pátio do templo, ensinando, e depois nas casas, ceando, juntos, que são refeições. Então eu vou colocar aqui, um trabalhinho, mas eu quero colocar um por um para vocês entenderem o que a primeira escola nave-mãe de Jerusalém fazia. Primeiro, aprendendo com professores. Aí vocês leem, tá? Aprendendo com professores. A segunda, para encerrar. A segunda
partindo o pão juntos e fazendo suas antigas orações, costume judaico. Isso. A terceira. Estavam sempre unidos ao ponto de ajudarem uns aos outros. Próximo. Muitos vendiam seus imóveis e os professores distribuíam conforme as necessidades reais de alguns alunos. Eles abriam novas filiais e construíam sinagogas, escrito Sinagoga de Jesus Cristo, é isso? Não. Eles construíam sinagogas de Jesus Cristo em cada aldeia, é isso? Não. Não, né? E aqui? Com Jesus, Pedro e os 11 Estavam todos os dias no pátio do templo, ensinando e depois nas casas, ceando juntos. Refeições. E aqui? Estavam sempre alegres e sem ego. A sua Bíblia diz singeleza de coração. Sabe o que é singeleza de coração? Sem ego. E por fim, gratos ao Criador, todos os dias a escola de Jesus crescia cada vez mais. então, com esse acontecimento maravilhoso deles falarem outros idiomas que não falavam, 3.000 pessoas choraram e disseram: nós nos equivocamos. Chamamos de herege o nosso Redentor, o nosso Messias. Porque a palavra de Pedro foi muito contundente. Por dois aspectos. Primeiro, porque aconteceu um sinal miraculoso de pessoas falarem outro idioma. De uma forma incrível. Isso foi incrível. Você imagina? Sabe o que é 120 pessoas falando outro idioma? Segundo, porque Pedro usou textos velho-testamentários dos Salmos perfeitos, dizendo: o corpo dele não sofrerá decomposição. E é uma coisa que todo mundo estava falando, estava na boca do povo, que Jesus realmente não tinha decompositado seu corpo. Quer dizer, tá vendo? É lindo, não é? É. Tá comprovado ou não tá? Sim. Então, por isso que 3.000 pessoas choraram e se arrependeram. E arrepender, vocês sabem, o original é metanoia. É isso? Sim. Dar meia volta, converterem, olhar para o outro lado. Uau. Amanhã, na aula de número 17, nós vamos estudar de Atos 3. Vamos tentar ir até o 10 para ver se avança. São 28 capítulos longos. Mas esses primeiros são muito importantes. O 3 e o 4 são muito importantes. O 5 já não é tanto. Os outros são mais históricos. Aí o 15 é muito importante. Quando for capítulo histórico, a gente só avança, só pega a essência. Mas quando é assim muito importante, como Atos 2, Atos 15, aí não tem como, né? Tem que fazer um escrutínio de versículo a versículo. Porque são os textos que libertam as pessoas, né? São entendimentos como essa aula de hoje que libertam as pessoas. E agora você já sabe que a 16ª aula é a aula que você vai mandar para aquele pentecostal, aquele carismático, aquele umbandista, aquela pessoa que não consegue entender. Aquele neopentecostal que insiste em dizer para você as experiências que ele viveu, as coisas que ele viveu. Ele pode continuar vivendo as experiências dele. Porque sentir é igual para todo ser humano, só muda a verdade que ele acredita. O que adora Krishna, Buda, Maomé, todos eles choram. Todos eles sentem. Você sempre vai ter emoção naquilo que você crê. Não é isso? Então pare com essa história de eu sentir. Você sentiu? Você por acaso já ligou alguma vez uma televisão católica para ver quantos católicos se despejam em lágrimas por causa de aparições disso, daquilo, de Rita, de Cássia, de Santa, isso, de Nossa Senhora, sabe? É aquilo que você crê. Eu creio e eu tenho experiências. Você disse que viu isso, viu aquilo, sentiu isso, sentiu aquilo. O católico também viu. O católico viu anjos com asas diferentes dos seus e também viu até Nossa Senhora aparecer em sonho, ou até vai dizer que entrou no quarto dela, falou com ela e deixou mensagens. Então a fé faz isso, mas é bem além, né? É. Gente boa de Deus, nós encerramos aqui. O Werneck vai mostrar o pessoal aqui. E eu quero, ao invés de tocar a música final, aproveitando o tema, ao invés de tocar a música final, prestem bem atenção,
Eu quero que todos vocês cantem comigo, aproveitando Atos 2. Criador e material. Criador e
te tirar